quem nos assiste pelas redes sociais da Câmara Municipal de Florianópolis. Eu dou a aberta a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para a leitura do parecer da relatora sobre a denúncia 013. Acolho o doutor Chiraim, que está aqui conosco, doutor Alessandro, advogado, a vereadora Mariane, vereadora Manu, vereador Gabrielzinho, Marlúcio e os demais assessores parlamentares aqui presentes. Vamos direto, então, para a leitura do parecer. Sim, primeiramente, boa tarde a todos aqui, né, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores aqui da mesa, todas as assessorias, em especial a minha assessora Janaína, que a gente ficou debruçada nesse processo durante esse período. E agradeço a toda a equipe também do gabinete. Uma boa tarde a todos que nos assistem. Bom, então, começando a leitura do relatório do parecer, a denúncia foi encaminhada no dia 14 de 12 de 2022 ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o qual foi, começando pelo relatório, tá? O qual foi constituído por proporcionalidade partidária com os vereadores Cíntia Mendonça, Gabriel Meurer, João Cobalcini por votação, Mariane Matos e vereador Diácono Ricardo. Ficando como suplentes Manu Vieira e Maicon Costa. Foram eleitos para presidente vereador Diácono e como vice-presidente esta vereadora que também foi designada naquele momento como relatora deste processo. Quanto aos prazos, a comissão tem um período de 180 dias, com previsão de encerramento de seu prazo em 16 de agosto do corrente ano, consoante disposição do artigo 19, inciso 12, parágrafo 1º da Lei Complementar número 722 de 2022, o qual finda em 16 de 8 de 23. Em 15 de dezembro de 2022, em cumprimento ao artigo 19 da Lei Complementar 722/22, foi realizada a notificação do denunciado para apresentar por escrito a defesa no prazo de 10 dias. Foi apresentada a defesa, datada no dia 31 de janeiro de 23. Em 3 de fevereiro do corrente ano, o vereador Guilherme Pereira foi exonerado da Secretaria do Continente e retornou à Casa Legislativa, conforme decreto número 24.834. Deste modo, o vereador denunciado deixa de exercer o mandato. Conforme deliberado em reunião, o presidente do Conselho solicita à Procuradoria manifestação acerca do fato novo, e o Procurador-Geral juntou ao processo parecer jurídico orientando quanto à perda do objeto. No prazo de elaboração do parecer, o vereador Marquinhos retorna ao mandato na Câmara. Deste modo, a vereadora relatora, no dia 21 de março de 2023, apresentou o parecer no sentido de enviar novamente à Procuradoria para parecer sobre como proceder diante do retorno do vereador denunciado. Contudo, foi entendido pela maioria do Conselho pela continuidade da denúncia, sem a necessidade da ouvida da Procuradoria. De conseguinte, foi iniciada a fase de diligências e instrução, com designação para a ouvida da denunciante e testemunhas no dia 4 de maio e ouvida do denunciado e testemunhas no dia 5 de maio, que está descrito posteriormente. Terminada a instrução, os autos foram encaminhados à vereadora relatora, que, verificando que os vídeos não tinham sido juntados aos autos, despachou devolvendo ao presidente, em 3 de 7 de 23, retorna para parecer, com recesso parlamentar do dia 17 do 7 ao dia 31 do 7. Conforme artigo 19, parágrafo 4º da Lei Complementar número 722, que trata da lei que institui o Código de Ética, o parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar deverá conter a qualificação do acusado, disposição sucinta da denúncia, da defesa, da instrução e das alegações finais, bem como a indicação dos motivos de fato e direito em que se funda o parecer, indicação dos artigos aplicados e proposta de medida disciplinar ou arquivamento, se for o caso. Então, seguindo esse rito, qualificação completa da denunciante, vereadora Carla Cimara Luciana da Silva Aires, brasileira, União Estável, aqui tem o número dos documentos registrado, com endereço e gabinete nesta Casa Legislativa. E a qualificação completa do denunciado, vereador Marcos Leandro Gonçalves da Silva, brasileiro, divorciado, economista, inscrito nos documentos que estão aqui no documento RG e CPF, e também com domicílio em Florianópolis, Santa Catarina. Resumo da denúncia. A denunciante inicia narrando os fatos que originaram a denúncia.
Na sessão ordinária, número 108 do primeiro período de 2022 na Câmara Municipal de Florianópolis, realizada na data de 7 de dezembro de 2022, quarta-feira, a vereadora Carla Aires, do PT, foi agarrada à força pelo vereador Marquinhos, do PSC, após descer da tribuna durante a discussão de um projeto. O parlamentar a puxou pelo braço e, quando ela tentou soltar, ele levantou, a agarrou por trás e tentou beijá-la contra a vontade. Fecha aspas. Menciona a denunciante que a sessão foi transmitida pela TV Câmara, ao vivo e gravado, em que se pode verificar as imagens da sessão e a indignação imediata da vereadora diante da situação constrangedora, assediadora e indecorosa. Para demonstrar a gravidade e a repercussão dos fatos, a denúncia confeccionou um compilado com todas as notícias que surgiram para relatar o ocorrido. Na parte do direito, a denunciante narra que o fato configura diversas violações. Primeiramente, na esfera criminal, aponta-se a ocorrência do crime de importunação sexual previsto no artigo 215-A, no Código Penal, registrando a realização de boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, sob o número de protocolo 2022-09-20-17-840. Acrescenta que o fato caracteriza violência política contra a mulher, de acordo com o artigo 3º da Lei nº 14.192/2021. Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. Salienta que o denunciado incorre também na prática de crime previsto no caput do artigo 326-B do Código Eleitoral, Lei nº 4.737/1965. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. E, no âmbito desta Casa Legislativa, menciona que a conduta do denunciado representa afronta ao Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, Lei Complementar número 722/2022. Ressalta a denúncia que o denunciado descumpriu seus deveres fundamentais previstos no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 4º. São deveres fundamentais das vereadoras e dos vereadores: traduzir em cada ato a afirmação e a ampliação da liberdade entre cidadãs e cidadãos, a defesa do Estado Democrático de Direito, das garantias individuais e dos direitos humanos, bem como lutar pela promoção de bem-estar e pela eliminação das desigualdades sociais. Terceiro, cumprir e fazer cumprir as leis, a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do Município de Florianópolis. No quinto, contribuir para a afirmação de uma cultura cujos valores não reproduzam a qualquer título quaisquer preconceitos entre gêneros, a raça, o credo, a orientação sexual e a convicção filosófica ou ideológica. Décimo, tratar com respeito e independência colegas, autoridades, servidoras e servidores da Câmara Municipal e cidadãs e cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar. E, diante do relato, solicita a cassação, abre aspas, a cassação do mandato do denunciado, vereador Marquinhos, PSC, pela prática de ato que feriu seriamente o decoro parlamentar e deveres fundamentais previstos no Código de Ética, o que certamente fere a imagem e reputação dessa Casa Legislativa, caso reste impune. Portanto, o ato deve ser punido nos termos do artigo 15, inciso 4 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal. Artigo 15. A vereadora ou vereador terá seu mandato cassado quando, aí o artigo 4º, praticar ato que possa ferir o decoro parlamentar. Resumo da defesa. O denunciado inicia sua defesa manifestando que reconhece seu erro e que levou a sério a crítica feita pela denunciante. No entanto, discorda da interpretação que deram à sua conduta. O denunciado alega que sua ação pode ter sido descortês, mas nunca foi abusivo, criminoso ou indecoroso. Salienta que o contexto, as provas e o histórico do denunciado de apoio à participação feminina na política devem ser levados em consideração no processo ora em análise.
Preliminarmente, o denunciado alega ilegitimidade ativa com base no parágrafo 2º do inciso 2 do artigo 55 da Constituição Federal, que estabelece que, para os casos de decoro parlamentar, poderão pedir a perda de mandato apenas a mesa da Casa Legislativa ou partido político com representação no Congresso Nacional. De conseguinte, o denunciado menciona que a convivência entre eles era amigável, mesmo sendo de partidos opostos, pois, abre aspas, os parlamentares eram acostumados a trocar farpas entre si, sem com isso perder a relação republicana de respeito e estima, fecha aspas. Cita a defesa que, na sessão do dia 7/12 de 2022, a denunciante fez uma provocação amistosa com o denunciado. Repita-se, o clima de provocação era recíproco e amigável, como é saudável em uma democracia. Em dado momento, o denunciante usa a tribuna para discursar e profere as seguintes palavras em tom jocoso. E não é torcida por conta de analogia do futebol, não, Marquinhos. Tu nem estava entendendo a discussão anterior. Não sabia que a gente estava discutindo. Acho que agora esquentou e está prestando atenção. Acordou. De acordo com o denunciado, a denunciante desce da tribuna e caminha no meio do plenário, no que o denunciado se levanta e tenta abraçá-la, como sempre fez. Esclarece que a denunciante não recebe bem o abraço, mas ressalta que em nenhum momento tentou silenciá-la ou coisa que o valha. O denunciado expressa que realizou e postou uma nota em que deixa claro que leva a sério a crítica que lhe foi dirigida e compreende a inconveniência do seu gesto. Contudo, discorda da imagem que lhe pintaram de um homem abusivo que pratica violência política contra as mulheres. Sobre o crime de importunação sexual, ressalta que é evidente que o enquadramento do denunciado no artigo 215-A seria necessário concluir que agiu com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, satisfação sexual está entre aspas. A peça fundamenta. O denunciado admite que foi descortês, mas é desproporcional e desarrazoado associar a sua conduta à de uma pessoa que comete o crime repugnante dessa natureza. Acerca da violência política, o denunciado deixa claro que não constrangeu a vereadora no plenário da Câmara Municipal por razões essencialmente sexistas ou por demonstração de poder masculino e que não há configuração do mencionado crime. Em relação ao decoro parlamentar, menciona que a conduta do denunciado não atenta contra o decoro parlamentar, mas sim pode ser visto como um deslize, e acrescenta, abre aspas, o importante é reconhecer o erro, acolher a crítica e pedir desculpas, como fez imediata e publicamente o denunciado. Tivesse insistido no erro e subestimado a crítica, poder-se-ia falar, talvez, em quebra de decoro parlamentar. Mas isto não aconteceu, como se sabe. Falar que o denunciado atentou contra o decoro parlamentar é desproporcional se as evidências forem de fato consideradas. E diz que, mesmo se fossem reconhecidas as transgressões de decoro apontadas, é certo que elas não resultariam a perda de mandato parlamentar / cassação. Ressalva na defesa que é uma pessoa boa, respeitada na comunidade, uma liderança política local de credibilidade, não tem antecedentes criminais e que comete erros como qualquer outra. Por fim, nos requerimentos pede a ilegitimidade ativa da denunciante, como a consequente extinção da denúncia, e subsidiariamente, no mérito, a rejeição da denúncia por ausência de ofensa à legalidade e decoro parlamentar. Instrução. Na instrução foram ouvidos os denunciantes, a denunciante e o denunciado, e das 11 testemunhas arroladas, apenas 3 foram inquiridas, mesmo sendo notificadas pessoalmente, sendo 2 da denunciante e 1 do denunciado. As demais não compareceram ou foi declinada a ouvida. A partir desse momento, serão destacados os trechos dos depoimentos conforme segue. Depoimento da denunciante. Nesta parte, de todos eles, eu vou colocar trechos falando a denúncia sobre os fatos, sobre a quebra de decoro, sobre violência, sobre relação dos vereadores e sobre o sentimento dos envolvidos. Está separado nesses itens, tá? A narrativa dos fatos. A depoente disse que o fato ocorreu no final da sessão. Debatíamos sobre o projeto e o vereador Maicon, tentando entender melhor um artigo do projeto em questão, quero frisar que o que nos cabe aqui analisar é uma quebra de decoro parlamentar,
quanto a gestos, atitudes adequadas ou não dentro de um ambiente de trabalho. Sobretudo parlamentar, em que todos fomos eleitos para exercer um cargo eletivo de representação das expectativas das pessoas que nos trouxe aqui. O vereador Marquinhos estava bastante incomodado, achando ruim o porquê de tanta discussão por conta do projeto do Executivo. Mas esse tipo de atitude por parte dele é muito comum, em achar que às vezes as discussões são muito prolongadas. Eu estava em tribuna e o vereador Marquinhos, vendo o debate entre mim e o vereador Maicon, agia como se estivesse em uma partida de futebol, comemorando com o Maicon quando o Maicon rebatia minha fala, e eu disse ao vereador que estávamos no debate de uma matéria importante e não estávamos em uma partida de futebol. Ao sair da tribuna, o vereador Marquinhos se levantou, me puxou, me disse algo sobre um deixa disso ou algo assim, e eu despuxo o braço, se é que essa palavra existe, e repito a ele que isso não é uma partida de futebol. Ele ainda estava sentado, em seguida segura o meu braço novamente, se levanta e me agarra por trás. Isso as imagens mostram claramente, em uma ação, ao meu entender, despropositada, e isso me deixa indignada e tentou me beijar. Minha atitude na hora do fato foi tentar sair daquela situação de desconforto. Vou me dirigindo à minha cadeira, minha mesa, para a votação do projeto e digo a ele: "Poxa, Marquinhos, você está louco." E logo em seguida acaba a sessão. Cabe deixar bem claro aqui que quando eu tomo essa atitude de autodefesa de desconforto, o vereador Bericó se manifesta, também na cadeira dele, repreendendo o vereador Marquinhos pelo ocorrido. Fiquei bastante incomodada com a situação pela atitude de um colega, que não é o que se espera aqui dentro. E o vereador Marquinhos volta à sua cadeira e continuava a rir. Ao final da sessão, o vereador Marquinhos veio ao meu encontro pedir desculpas e eu, por óbvio, estava bastante irritada, faço um gesto a ele, com quem diz: "Agora não", e logo saí do plenário. Ainda sobre a denunciante, agora sobre quebra de decoro e violência. A depoente disse que temos que analisar a quebra de decoro do vereador Marquinhos. A quebra de decoro é um ato impensado dentro do espaço parlamentar. Essa atitude pode ser entendida ou materializada de várias formas, como uma violência política de gênero, como um assédio em tentar violar o meu corpo, uma vez que ele já tinha tentado me segurar pelo braço e eu me desvencilhei. E ele vem em uma tentativa de vir sobre meu corpo de uma forma ao tentar me agarrar, me imobilizar por trás e tentar me dar um beijo. A quebra de decoro que se materializa é a tentativa de violação ao meu corpo, que é mais que um abraço. Como a defesa cita, na questão de sermos afetuosos ou não, o excesso do vereador ao ter um gesto ofensivo não consensual, uma atitude desproporcional, esse é o ponto a ser analisado por este Conselho, e isto, como enfatiza a defesa, não tem nada a ver com a nossa relação amistosa. Agora, sobre a relação entre eles. Segundo a denunciante, até o fato em si tinham uma boa relação. Uma relação amistosa nunca foi um problema. Nossas ideologias políticas em eu ser petista e o vereador Marquinhos ser bolsonarista. Sobre o pedido de desculpas. O vereador Marquinhos ligou para ela e não atendeu. E mais tarde da noite saiu uma nota pública do vereador se desculpando pelo fato ocorrido. Sobre os sentimentos da denunciante. Abre aspas. A gente nunca espera que essa atitude nunca ocorra com a gente no ambiente de trabalho. Não sabe a intenção que passa na cabeça de quem comete o assédio. Posso falar do que se passa na minha cabeça e da forma que vejo o que aconteceu. Eu me senti violada moralmente e até mesmo sexualmente. Não é agarrando, beijando ou importunando uma mulher que se vai dar voz a uma fala de tribuna. As falas devem ser rebatidas na tribuna, não com atitudes que não condizem com os trabalhos do plenário desta casa. Na semana seguinte, foi a nossa última semana de trabalhos antes do recesso, eu pensei muito em descer ou não para o plenário. Apesar de termos vídeos mostrando o ocorrido, eu não me sentia confortável para ir ao plenário na segunda-feira. Eu liguei para o vereador Marquito e pedi para descermos juntos para o plenário. Não por vergonha, mas sim porque existia um clima muito pesado depois que fui perceber que isso era uma trava minha. Destaca-se ainda que a depoente que não se sentiu desconfortável com alguma atitude do vereador Marquinhos em outra oportunidade. Agora nos mesmos itens, né, só que agora fala do denunciado. Sobre os fatos.
Naquele dia, como em todos, quando vamos para o plenário, eu tento abraçar a todos com muita alegria. E sei também que para o vereador não é um momento muito fácil estar ali aparecendo, representando a população de Florianópolis. E esse dia para mim foi muito tumultuado, pois acordei muito cedo, depois na Câmara, as reuniões de comissões, e depois em plenário era um dia para votarmos o projeto da criação da Procuradoria da Mulher, no qual votei a favor. Sempre procuro defender pautas que tratam das mulheres. Tenho 2 irmãs e sempre procuro respeitar as mulheres. Naquele dia houve essa votação. Busquei fazer o meu melhor, como sempre, dentro desta casa. Procuro sempre conversar com todos os vereadores. E lembro que fiz uma fala em tribuna, no qual estava muito magoado com o Supremo Tribunal Federal, pois no dia anterior... Pois, no dia anterior, o Supremo tinha inocentado o senhor André Vargas, e em minha fala falei mal do Supremo e desse senhor. E depois disso, falei com a vereadora Carla sobre o fato, perguntando se ela achava certo o fato do Supremo ter inocentado o senhor André Vargas, após tudo que ele fez na Caixa Econômica Federal. E creio que ela não gostou muito da minha fala em tribuna. Quando a vereadora Carla subiu em tribuna para discutir o projeto do Executivo, que, a meu ver, já tinha quase certa sua aprovação, e ela estava debatendo o projeto com o vereador Maico, e eu estava falando para a gente acelerar as discussões e votarmos o projeto o mais rápido possível, pois eu estava cansado realmente e ainda teria mais 2 eventos após a sessão. Mas eu não queria deixar a sessão sem votarmos as matérias em pauta. Enquanto ela estava em tribuna, me desloquei para o canto do plenário, próximo à porta, onde a gente geralmente fica ali nas cadeiras, laterais conversando, e ela me chamou a atenção e eu voltei para minha cadeira. Mas depois fiquei meio sentido com a fala dela, pois em praticamente 2 anos de Câmara não havia passado por algo do tipo. Ela disse, se não me engano, o Marquinhos só entende de futebol, não entende de projetos, ele está dormindo aqui na casa. Os demais vereadores começaram a rir. Eu realmente estava muito cansado. Achei um pouco rude a fala da vereadora, mas como sempre tivemos uma cordialidade e não quis dizer nada. Naquele dia eu sabia que ela não ia bater em minha mão e eu levantei e segurei ela e perguntei se ela estava brava comigo, porque na sua fala me deu uma canelada. Fizesse todo mundo rir de mim. Eu, na hora do ato, não tinha intenção alguma em ficar de mal com ela ou de brigar com ela. Eu achei que tinha aquela abertura com ela, eu me levantei e fui abraçá-la. E eu achei que ela iria abraçar de volta. Eu achei que ela iria dizer, nada, Marquinhos, te dei aquela canelada lá em cima, mas aqui embaixo somos amigos. Eu achando que ela iria me abraçar, mas não. Ela fez aquele movimento e eu fiquei sem ação, não soube o que fazer, e já estava abraçando ela. Ali minha casa caiu, isso nunca havia acontecido comigo, ainda mais dentro do parlamento, ao vivo, enfim. Disse ter ficado chocado e muito triste após ter visto o vídeo, pois vendo o vídeo sem as falas, vão dizer essa pessoa deve ser presa, internada, ser recolhida a algum lugar. Só que existe todo um contexto naquele vídeo. Agora sobre a relação dos vereadores, por parte do denunciado, né? Eu e a vereadora sempre tivemos uma boa relação, mesmo sendo do PSC e ela do PT. Sempre tive respeito e um carinho muito grande pela vereadora Carla, como tenho por todas as outras vereadoras. Todos os vereadores e todos os funcionários desta casa, nunca tive diferença, seja de ricos, pobres, pretos, brancos, enfim. Sempre busquei fazer amigos dentro desta casa. Aprendi isso com meu pai, que é uma pessoa muito simples e sempre teve muitos amigos por onde passou. E isso eu aprendi com ele. Hoje, após o ocorrido, não sei mais ao certo o que temos, se somos colegas, amigos, etc. Eu sempre tive um carinho enorme, um apreço e um respeito, e muito respeito por ela. Sempre a considerei minha amiga. Achava que os 2 eram amigos. Temos amigos mais próximos, amigos que jogam no seu time 24 horas por dia e tem amigos que apenas gostam de ti. Eu achava que ela gostava de mim. Mesmo sendo de ideologias diferentes, tenho muito apreço pela vereadora Carla e ela sabe disso. Como ela sempre disse, somos lideranças políticas, jovens, mesmo eu sendo o mais velho do grupo esse de todo o Estado, composto de prefeitos, vereadores, suplentes, coordenadores de campanhas, e nesse grupo sempre conversamos bastante. Ela sempre brinca comigo e, nesse grupo, sempre me perguntava se eu via a ordem do dia, se olhei os projetos, batemos algumas selfies nesse grupo, enfim. Eu achei que era um amigo dela.
Sempre falei muito bem da vereadora Carla, sempre brincamos um com o outro. Se buscarem as conversas nesse grupo, os senhores verão. Temos muitas fotos, etc. Eu jamais vou querer prejudicar alguém que está ao meu lado, e creio que a vereadora Carla também não quis isso para mim. Quando a questão de outro embate entre nós dois, não tenho como mensurar. Nós nos encontramos no plenário, em reuniões de comissões, em audiências e nas demais dependências da casa, sobe elevador, desce elevador, conversamos aqui dentro, lá fora, mas que lembre, nunca tivemos algo como esse de indisposição. Sobre o seu sentimento. Eu fiquei chocado, mas eu já estava pronto para dar um abraço. A imagem é horrível, é triste. Se alguém pegar somente a imagem do fato, realmente vai dizer que a pessoa deve ser internada, é um maluco, um estuprador, um assediador, que vem dizendo a meu respeito. Eu realmente fiquei muito triste. Fiquei olhando para a vereadora Carla em sua cadeira e ela, como não queria falar comigo, fiquei no meu lugar. Minha atitude em nenhum momento teve cunho sexual ou de gênero e eu sempre beijei e abracei várias pessoas aqui nesta casa, vereadores e servidores. Gosto de ter essa afinidade com as pessoas, sempre respeitando a abertura que me dão. Eu achava que eu teria essa abertura com ela, depois dela brincar comigo da tribuna e de sempre brincarmos um com o outro, achei que eu poderia abraçá-la e ser correspondido. Não tive nenhuma intenção de cunho sexual, de pegá-la por trás, como ela mesma disse aqui em seu depoimento, ou até mesmo o fato de me acocorar próximo a ela para lhe pedir desculpas. Tenho qualquer outra intenção, a não ser de pedir desculpa, né? Qualquer outra intenção a não ser a de me desculpar. A imagem não condiz com os fatos da fala dela e o meu ato infeliz de abraçá-la, pois tinha todo um contexto até o ato infeliz da minha parte. Reafirmo que o ato não teve cunho sexual, foi um gesto de carinho pela relação que tínhamos dentro da casa. Sobre o pedido de desculpas. Quando a sessão foi encerrada, eu fui até ela para conversar e ela não quis falar comigo. Ela dizia, sai daqui que não quero falar contigo. Foi onde eu me abaixei e disse, poxa, Carla, a gente é amigo, quero te pedir desculpas, não tive a intenção de te magoar. Depois de tudo isso, eu ainda muito triste fui para casa, tentei falar com ela por ligação telefônica e até por mensagem de WhatsApp, mas ela não me atendia e não respondia. Eu, depois do fato, ainda na sessão, vi que ela estava chateada comigo. Eu olhava para ela e ela não olhava para mim. E respeitei e fiquei na minha cadeira. Após o encerramento da sessão, eu me dirigi até ela, como fiz por algumas vezes em outras ocasiões. Me abaixei, pedi desculpas e a ela e ela só dizia, depois falo contigo, depois falo contigo. Eu senti que ela não queria falar comigo, respeitei e saí do plenário. Depois, fora do plenário, tentei falar com ela, mas ela estava com seus assessores e vi que não ia falar comigo e saí. Mais tarde, liguei para ela, mais uma vez ela não atendeu. Mandei mensagem, ela não respondeu, e foi nisso que resolvi ligar para o vereador Afrânio para conversar sobre o ocorrido. Após a sessão, me dirigi a ela pedindo desculpas, dizendo que não queria magoá-la. Sabes que sou seu amigo, vamos conversar. Precisa de alguma coisa? Ah, tá. Falei que fui dar um abraço e um beijo de forma carinhosa, de tentar apaziguar a situação. O beijo não pegou, mas a imprensa, de forma geral, diz que sim. Até mesmo em meu depoimento na delegacia e vendo as imagens, mostram que o beijo não pegou. Eu tentei ser cordial, não teve cunho sexual naquele abraço, seja homem ou mulher que não goste de um gesto meu, seja num abraço ou qualquer outra coisa, tenho o direito de ficar chateado. Eu primeiro fiquei chateado comigo mesmo por conta da minha atitude. E quando eu senti que a pessoa não gostou do meu gesto, minha primeira reação é me desculpar, seja no sentido de um abraço, um beijo ou de uma fala. Por isso que quando vi que ela não gostou, pedi desculpas e tentei ver a melhor forma possível de fazer algo que desfizesse o acontecido. Errei quando era criança, errei quando fui adolescente e erro como adulto e sempre vou pedir desculpa dos meus erros e tentar ser uma pessoa melhor. Por fim, o denunciado conclui. Eu estou muito tranquilo porque não quis assediá-la sexualmente ou politicamente. Se houve um ato de discriminação ou violência de gênero em razão da orientação sexual da vereadora, foi feita essa pergunta para ele, e ele responde que não. Não tive nenhuma intenção de constranger a vereadora Carla, nem tampouco minha atitude teve conotação sexual. A partir desse momento, serão transcritos agora alguns trechos das falas das testemunhas sobre os fatos, sobre pedido de desculpa, sobre a relação dos vereadores envolvidos. Testemunha Afrânio Popré, arrolado pela denunciante.
Sobre os fatos, disse não saber exatamente qual matéria estava em debate, lembrou que no mesmo dia tínhamos votado o projeto da Procuradoria da Mulher, estava sentado em minha cadeira e a vereadora Carla estava em tribuna. Lembro que ela disse algo ao vereador Marquinhos, que não me recordo, e que houve uma resposta do vereador Marquinhos e ela desce furiosa da tribuna. Disse ainda que naquela noite o vereador Marquinhos ligou para ele. Não lembro quem estava na porta do plenário. Existia um burburinho e o que eu consigo interpretar é que ela desce furiosa e o vereador Marquinhos creio que vai ao encontro dela para dizer deixa para lá, coisa do tipo. E depois procede a fatídica ação que prontamente a vereadora diz a ele que ele tem que respeitá-la. Disse ainda que, vendo a cena, o vídeo na mídia, disse ao vereador Marquinhos que, no mínimo, foi uma infelicidade da parte dele. Sobre a relação dos vereadores, o vereador Afrânio Bopré destaca: não tenho esse registro para relatar aqui, mas creio que até naquela data os dois tinham uma relação amistosa. Disse que não viu o vereador Marquinhos tratar alguém dentro ou fora desta casa de maneira discriminatória, seja de gênero, de raça ou de religião. Sobre o pedido de desculpas, disse que não cabe o que foi dito pelo vereador Marquinhos à vereadora Carla. Disse que não sabe o que foi dito pelo vereador Marquinhos à vereadora Carla. Só o vereador pode dizer isso, e que nunca viu a vereadora Carla em outra oportunidade se jogar na cadeira daquela forma. Eu vejo que a iniciativa do vereador Marquinhos era de pedir desculpas. Agora, a testemunha Pri Fernandes, também arrolada pela denunciante. Sobre os fatos. Disse lembrar que a vereadora Carla estava discutindo o projeto e, ao final, ela disse que votaria favorável ao projeto. Quando a vereadora Carla desceu da tribuna, o vereador Marquinhos puxou pelo braço. Ela puxou seu braço, em seguida o vereador Marquinhos a agarrou por trás e tentou beijá-la. Ela prontamente disse a ele que comigo não. Se dirigiu à sua cadeira e sentou-se muito irritada. Eu ainda perguntei se ela queria água e, em seguida, o vereador Marquinhos veio, se ajoelhou, pedindo desculpas, e a vereadora Carla disse que não queria conversa. Sobre a relação dos vereadores. Até aquele momento, nunca havia visto nenhuma atitude daquela forma do vereador Marquinhos. Ele sempre chegou ao plenário abraçando, beijando a todos, até mesmo outros homens, sempre brincando tranquilo. Talvez nesse dia tenha ocorrido algo que tenha feito ele ter essa atitude, mas ele sempre se comportou de forma amigável a todos. Sobre o pedido de desculpas, a vereadora Pri Fernandes diz que foi um pedido de forma verdadeira. Não sei se os vereadores querem fazer alguma pausa, porque estou seguindo bem o rito que pede o regime ali. Tá? Sobre o sentimento, né, aí referente ali à vereadora Pri. Disse que não percebeu que a atitude do vereador Marquinhos tinha algum cunho de ordem sexual, nem de cunho discriminatório, seja de raça, de gênero, de sexo. Disse ainda que o vereador Marquinhos, em algumas oportunidades, a defendeu e também a outras vereadoras. Agora, referente à testemunha João Cobalcini, arrolado pelo denunciado. Sobre os fatos, disse que estava em plenário, sim, mas na hora do fato, não. Mas as imagens são muito claras. Sobre a relação dos vereadores. Eu sempre vi a relação entre os dois muito cordial, como a maioria dos vereadores. Naturalmente, todos aqui temos nossos partidos políticos, naturalmente, às vezes, tem discussões. E eu creio que essa discussão termina ali no âmbito do plenário, no âmbito das ideias. Difícil falar do grau de amizade, mas, ao meu ver, tinha um pouco a mais que o trivial. Pois isso, o vereador Marquinhos sempre cumprimentou a vereadora Carla mais proximamente. Como todos sabem, é uma pessoa muito carinhosa. No meu caso, sempre me abraça, me beija e acho que com a maioria dos colegas também é desta forma. E essa forma dele nos tratar, e é em todos os lugares, dentro do plenário, nas demais dependências da Câmara, na rua, seja onde ele me encontrar, a forma do cumprimento é a mesma. Eu costumo dizer que vejo o vereador Marquinhos como uma criança de 50 anos. Por ter esse jeito carinhoso, ele às vezes ri um pouco mais alto, mas não vejo isso como um problema, um ato de ofender alguém, pois é o jeito dele carinhoso de ser. Sobre o sentimento. O vereador Gabriel, destaca o vereador Cobalcini, né? O vereador Gabriel foi muito feliz na colocação de um ato inoportuno, porque temos que ver todo o contexto da situação. Todos nós sabemos que o vereador Marquinhos tem um cunho político de direita e a vereadora Carla de esquerda. Eu mesmo, muitas vezes, pego no pé dele. O vereador Marquinhos foi à tribuna e falou mal do PT, e a vereadora Carla, quando subiu à tribuna, defendeu até de forma ríspida o seu partido.
Eu creio que faltou o vereador Marquinhos, que após um debate acalorado, mesmo no campo das ideias, não era o melhor momento para ele abordar a vereadora Carla. Na minha opinião, a ação dele não teve violência de gênero ou sexual, ou qualquer outra violência. Claro que a vereadora Carla tem todo o direito de se sentir ofendida, mas volto a dizer, o vereador Marquinhos teve um ato falho, um ato inoportuno. Nunca vi outra atitude responsável do vereador Marquinhos, que não viu o vereador Marquinhos menosprezar qualquer depoimento de uma vereadora por conta do gênero. Sobre o pedido de desculpas, disse a ele que ele deveria pedir desculpas à vereadora Carla por ela se sentir ofendida. Como provas, também foram juntadas a denúncia, as gravações das câmeras internas, conforme solicitado em diligência. Agora, depois de todas essas oitivas, teve as alegações finais do denunciado. O denunciado entregou suas alegações finais, datada no dia 7/6/2023. Alega o denunciado que, na sessão do dia 7/12/2022, a denunciante fez uma provocação amistosa com o mesmo. Repita-se, o clima de provocação era recíproco, amigável, como é saudável em uma democracia. Em dado momento, a denunciante usa a tribuna para discursar e profere as seguintes palavras em tom jocoso. E não é torcida por conta da analogia de futebol, não, Marquinhos. Tu nem estava entendendo a discussão anterior, não sabia o que a gente estava discutindo. Acho que agora esquentou e está prestando atenção. Acordou. Menciona que a instrução processual finalizada com a oitiva das testemunhas não deixam dúvidas de que a acusação fundada na prática de assédio sexual e violência política de gênero não se sustenta. Manifesta que se deve considerar que as testemunhas ouvidas deixam claro que o denunciado reconheceu seu erro desde o primeiro momento em que se manifestou. O documento cita que a prova testemunhal corroborou o que já foi alegado na defesa em relação à amizade. O vereador João Cobalcini respondeu que eu sempre vi a relação entre os dois muito cordial. Difícil falar de grau de amizade, mas, ao meu ver, tinha um pouco a mais que o trivial, pois isso o vereador Marquinhos sempre cumprimentou a vereadora Carla mais proximamente. Neste sentido, se destaca a versão apresentada pelo testemunho do vereador Afrânio. O vereador Marquinhos, creio que vai ao encontro dela para dizer deixa para lá. Afirma que eu vejo que a iniciativa do vereador Marquinhos era de pedir desculpas. Pontua o relato a testemunha vereadora Pri Fernandes. E, em seguida, o vereador Marquinhos veio e se ajoelhou pedindo desculpas à vereadora Carla, que disse que não queria conversa. Defende que o vereador foi às redes sociais reconhecer seu erro e oferecer sinceras desculpas à denunciante e a todas as mulheres ofendidas pela sua conduta. Que a intenção é deixar claro que o denunciado leva a sério a crítica que lhe foi dirigida e, nessa condição, compreende a inconveniência do seu gesto. Em outra oportunidade, cito o depoimento da vereadora Priscila, que disse que o vereador Marquinhos, em algumas oportunidades, a defendeu e também a outras vereadoras. E, por fim, reitera a defesa já apresentada e requer a improcedência da denúncia. Agora, da fundamentação. Cabe à Comissão de Ética e Decoro, o Conselho, o dever de diligenciar e instaurar a instrução probatória necessária ao deslinde da situação denunciada, promovendo ao final de seus trabalhos parecer quanto à procedência ou arquivamento da denúncia. O processo disciplinar segue o procedimento previsto no artigo 19 da Lei Complementar 722, com a denúncia recebida pela mesa, inclusão na sessão, início dos trabalhos pelo Conselho, notificação para apresentação da defesa, a defesa, as diligências, a instrução probatória, a apresentação das alegações finais e o parecer. Aqui eu cito todos os itens que tem no nosso Código de Ética, tá? Então, eu vou poupá-los dessa leitura. A partir de agora, será apresentada a fundamentação para as condutas descritas na denúncia, são elas: importunação sexual, violência de gênero e quebra de decoro parlamentar. Sobre a importunação sexual, o crime é previsto pelo artigo 215-A do Código Penal. Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Destaca-se que, para a configuração da prática de crime de importunação sexual, teria que ser demonstrado o cometimento de ato libidinoso e a satisfação sexual do agente perpetrador do crime. O denunciado nega o ato e as testemunhas ouvidas foram unânimes em afastar essa hipótese.
Deste modo, na visão da vereadora relatora, não houve a prática de crime mencionado de importunação sexual. Sobre a violência política de gênero. Artigo 3º da Lei nº 14.192/2021 e o artigo 326-B do Código Eleitoral tratam, em essência, de objetos semelhantes. Artigo 3º. Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. Artigo 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. Não se vislumbra nos documentos juntados aos autos ou nos testemunhos colhidos qualquer ato do denunciado no sentido de restringir o exercício do mandato unicamente pelo fato de ser mulher. Pelo contrário, o vereador demonstra sua atuação na defesa das mulheres com proposições bem como no auxílio das mesmas, como ficou claro no depoimento da vereadora Priscila, que destaca que o vereador Marquinhos, em algumas oportunidades, a defendeu e também a outras vereadoras. Deste modo, na visão da vereadora relatora, não houve a prática de violência política de gênero. Do decoro parlamentar. A denunciante fundamenta o pedido da denúncia com fulcro nas alíneas A e B do inciso 1º do artigo 6º do Código de Ética, que trata do uso da palavra para a prática de violência de gênero e ofensas morais e físicas em plenário. A denunciante requer na denúncia a cassação do mandato do denunciado, a mais dura das penalidades em se tratando de processo disciplinar do Poder Legislativo. Por outro lado, o denunciado argumenta em sua defesa que, apesar de descortês, sua conduta não chega a atentar contra o decoro parlamentar. Ressalta-se ainda que o artigo 8º do Código de Ética prevê as sanções serão aplicadas segundo a gravidade da infração cometida. Aplica-se ao caso o artigo 6º, inciso 1º, a linha C do Código de Ética. Artigo 6º. Constituem faltas contra a ética e o decoro parlamentar no exercício do mandato. Primeiro, quanto às normas de condutas nas sessões da Câmara Municipal, a. Utilizar palavras de baixo calão ou praticar calúnia, difamação, injúria racial, racismo, intolerância religiosa, homotransfobia, violência de gênero, na atividade parlamentar ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo, bem como tentar ofender a honra de parentes consanguíneos ou afetivos dos parlamentares. B. Desacatar ou praticar ofensas físicas ou morais, bem como dirigir palavras injuriosas aos seus pares, aos membros da mesa no plenário ou às comissões, servidores do Poder Legislativo ou qualquer cidadão ou cidadão no grupo de cidadãs ou cidadãos que assistem às sessões plenárias na Câmara Municipal. C. Perturbar a ordem dos trabalhos em plenário ou nas demais atividades da Câmara Municipal. Artigo 9º. No Código de Ética, a advertência pública escrita será aplicada a vereador ou a vereador que infringir o disposto no artigo 6º, inciso 1º, a linha A e C, e inciso 3º, a linha B deste Código. Resta claro que houve uma conduta inconveniente pelo denunciado na sessão, inclusive ato assumido pelo mesmo em sua defesa. Destarte esclarece que, conforme conduta descrita na legislação, a penalidade é correspondente, cabendo a esta relatora seguir estritamente o disposto na legislação, ou seja, interpretar e aplicar a norma de forma imparcial. Proposta de medida disciplinar. Diante do exposto, entendo pela aplicação da penalidade advertência pública escrita, artigo 6º, inciso 1º, a linha C. Esse é o meu parecer. Câmara Municipal de Florianópolis, 31 de julho de 23, eu, Mariane Matos. Muito obrigado, vereadora. Parabéns aí pelo seu parecer. Nós temos prazo regimental, estamos dentro do prazo regimental. Então, como é um processo, né, que deu bastante polêmica, né? Eu acho que nós merecemos estudar melhor, então eu gostaria de dar vista coletiva. Só deixa eu terminar meu raciocínio, querido.
vista coletiva, para que na próxima segunda-feira a gente, né, se algum vereador quiser, ou assim fazer um novo parecer, a gente coloque em votação. Peço desculpa, eu esqueci de justificar a falta da vereadora Cinta, ela teve um problema de saúde no deslocamento aqui para a sessão, ela já tinha me comunicado por volta de 12h30, eu comecei tão embalado que eu esqueci de justificar. Pois não, vereador, desculpa eu ter interrompido o senhor. Eu que quase que interrompi, Vossa Excelência. Mas obrigado aí pela parte, parabenizar a vereadora Mariane pela leitura, é um projeto realmente, processo realmente complexo, que a gente não gostaria de estar aqui analisando e julgando a conduta de um parlamentar, seja o vereador Marquinhos, seja a vereadora Carla, porque é algo bem complicado para essa Casa Legislativa, mas parabenizo, eu escutando, ouvindo todo o parecer bem detalhado, justificado tanto na questão legal quanto na questão também subjetiva, eu abro mão das vistas e acompanho o voto da relatora. Senhor presidente, já quer estender a votação nesse momento ou prefere... Eu gostaria que fosse respeitada a minha Claro. decisão de vistas para que a gente pudesse votar na próxima semana. Peço que pudessem, para não dar problemas, né? Eu vou ser bem franco, a vereadora Cíntia não está com a gente, aí depois vão alegar que a gente não quis ouvir a outra parte. Eu acho que a gente tem que se deixar qualquer erro. Essa é a nossa preocupação. Depois nós temos correndo o risco de ir para o plenário, dizer que a gente não viu. Né? Então, ela ia pedir vista, a gente sabe disso. Então, eu já estou dando a oportunidade dela fazer as vistas dela, né? E depois todos os membros, e depois a gente faz a votação na próxima semana. Estou tentando ser o mais justo possível para a gente não ficar numa situação depois delicada, na hora, claro que o plenário é soberano, mas para a gente evitar, então eu pediria com carinho que os membros respeitassem, né, essa decisão, para dar oportunidade de a vereadora Cíntia, que se ela estivesse aqui, ela pediria vista, com certeza, ela também poder fazer a parte dela, e a gente vota na próxima segunda, já tem na próxima terça, desculpa, já tem um cronograma, dia 14, ela vai para plenário para votação, já acertamos 1h que, ó, Eu até tinha conversado com o presidente ontem, de uma situação que eu tenho um outro compromisso que às 13 horas eu não conseguiria, se a gente conseguiria de repente mudar o horário, ou de repente mudar para o dia 10, ou para o dia 8, se fosse o caso, ou pela manhã, 10 horas, qualquer horário. Tá, depois a gente porque pode... realmente, a 1h para mim, eu não vou conseguir. Nós vamos conversando isso durante a semana, pode ser? Tranquilo. Tranquilo. Não, vai ser segunda-feira, ou pela manhã, ou depois do... Tá. Não, tranquilo. Tranquilo? Porque realmente eu não posso. Perfeito. A senhora quer falar? Só uma pequena manifestação, acredito que foi uma sessão bem importante. Agradeço Vossa Excelência, parabenizar a relatora, acredito que a justificativa, toda a explicação, mesmo quem não acompanhou todas as sessões e todas as audiências, se sentiu contemplado no seu relatório. Então, também me sinto contemplada, já manifesto aqui meu sentimento favorável, inclusive ao voto da relatora, mas entendo perfeitamente a sua posição, presidente, e a situação em que estamos, e acredito que, para maior isonomia de todas as partes, esse é o ideal mesmo, e acompanho, claro, Vossa Excelência nessa decisão, já manifestando aqui o meu conforto também, minha sensação favorável ao relato da relatora Mariane Matos. Então, acredito que, para ambas as partes, o sentimento deverá ser, e espero que seja, de esclarecimentos, de ouvidoria, que eu acredito que é o que se propõe esse Conselho, a não ignorar nenhuma situação que aconteça na casa e a dar uma resposta que seja isonômica. Muito obrigada pela oportunidade aqui de manifestar. A senhora gostaria de falar uma coisa, vereadora? Presidente e colegas, agradecer, vereador Gabriel, vereadora Manu, pelo relato de vocês aqui também, dizer que me sinto muito honrada de estar nesse conselho
que tem tratado um assunto, um primeiro assunto que chegou. Espero que não cheguem outros, né? Porque a gente nunca quer estar aqui julgando um colega tratando de um assunto, mas como a vereadora Manu colocou, é importante que, quando aconteçam coisas que a gente entenda que qualquer um dos 23 vereadores entenda que não é adequado, que o Conselho está aqui para tratar desses assuntos e que a gente trate dessa forma mesmo. Mas agradecer todo o apoio da assessoria, o Marlúcio, o presidente, o doutor Chiraim, que em todo momento que eu e a minha equipe precisamos tirar alguma dúvida, até referente a como apresentar um parecer, porque tem todo um rito diferente, para quem está em casa e não sabe, é todo um processo diferente dos demais que a gente está acostumado nas comissões. Então, deixar aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento pelo profissionalismo da equipe da Casa Legislativa de Florianópolis. Essa casa aqui ela está de parabéns, porque vocês são profissionais incríveis. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo. Então, é isso. Tá. Sem comentários. Ui. Então, marcado para a próxima terça-feira, 13 horas, o parecer final, ok? Posso encerrar? Dou encerrado, então, a nossa reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Fiquem todos com Deus, até a próxima oportunidade.